Para mim, um dos dias mais importantes e divertidos da história da seleção brasileira. A CBF anunciou nessa segunda-feira que Carlo Ancelotti ia ser o novo técnico, e para mim é um dos mais importantes e é também um dos mais divertidos. Por quê? Um dos mais importantes porque mostra uma mudança de mentalidade, seja na base do escudo, seja na base da inteligência, seja na base do desespero, traz, enfim, um dos maiores técnicos da história e de fora do país, quebrando uma tradição que para mim não faz muito sentido, e só técnicos brasileiros comandarem a seleção brasileira. E divertidos porque traz também uma mudança de mentalidade e de expectativa. O que a gente vai poder esperar de um cara que, bom, até hoje a gente não sabe nem se ele sabe quem joga no Brasil, por exemplo, em termos de times, em termos de jogadores. É um cara gigantesco topando colar nessa bagunça que é a CBF. Então, para mim, isso é divertido. Eu não sou um fanático pela seleção, eu torço pela seleção, já contei anteriormente que eu venho tentando me reconectar com a seleção, inclusive. Então, dá para ver o lado divertido e não me estressar apenas com a situação. Vai dar certo ou não vai? Dá para se divertir neste percurso. Carlo Ancelotti assume no fim do mês, depois de acabar sua temporada no Real Madrid, e já convoca e treina o Brasil para a rodada dupla de eliminatórias em junho na data FIFA. Uma loucura divertidíssima. Eu tô assim 100% empolgado em acompanhar essa questão. Antes de fazer as 7 questões que eu trouxe no título do vídeo, complemento para mim um acerto total e era o único caminho possível. Como assim? Bom, tinha que quebrar essa tradição e tinha que ir atrás de uma resposta certeira. Se o Ancelotti der errado, né, se ele não conseguir treinar bem o Brasil ou algo do gênero, dá para falar que, entre aspas, não foi por falta de tentativa. Você tenta o topo, né? O Brasil contratou um técnico do primeiro nível, e se até lá dá errado, a culpa não é essa busca, não é a contratação de um técnico errado, como foi com o Diniz na minha visão, por exemplo. Você tentou, aí depois você pode falar, o Ancelotti deu errado por culpa da bagunça da CBF, beleza, mas o passo que é escolher um treinador foi um passo muito bem feito, é o passo perfeito, não tem erros por aí. Mas a chegada do Ancelotti traz algumas questões. Não estou aqui nem para dar as respostas, estou aqui para trazer o que a gente pode pensar com essa vinda do ex-treinador, bom, ainda é o atual treinador do Real Madrid, para o Brasil no futuro próximo. A primeira, que na verdade eu improvisei, tem umas 3 dentro da primeira, é o seguinte: qual o nível dele de conhecimento sobre o futebol brasileiro? É uma pergunta que eu acho interessante porque a gente não sabe. Não que o Brasil convoque muita gente, salvo engano, que jogue no Brasil. Salvo engano, na última data FIFA, que a gente pede para a Argentina, inclusive, acho que só 3, 4, talvez com Everton, jogadores que atuavam no Brasil estiveram disponíveis. Mas é interessante saber isso. Até porque ele vai assistir jogos por aqui. O Ancelotti vai morar no Brasil? Não acho necessário. Hoje o mundo é online. Para ver jogos, você consegue ver jogo da terceira divisão sueca em qualquer lugar, desde que tenha um Wi-Fi. Será que ele vai morar aqui no Brasil? Será que ele vai colar numa segunda-feira, por exemplo, para ver, sei lá, Santos e Ceará, tipo nessa segunda-feira, pelo Brasileirão? Será que ele vai assistir um Vasco e CRB numa Copa do Brasil? Vai saber. Fica a curiosidade, fica essa expectativa. Eu espero que sim, pelo fator diversão. Mas no fator seriedade, eu ainda não tenho essa resposta, é uma questão. 2, falando em jogador que atua no Brasil, tem um que não esteve na última convocação por estar voltando de lesão. No caso, acabou lesionado. E no caso, ele até esteve na seleção, mas ele foi cortado. Esteve na lista, né? Que é o Neymar. Interessa a Ancelotti ter o Neymar? A CBF já conversou com ele sobre isso? O Neymar já conversou com ele sobre isso? Assim, não estou defendendo que o Neymar tenha que decidir nada. Será, inclusive, que ele barrou o Jorge Jesus mesmo? Não sei. Mas a minha pergunta é, se ele voltar a tempo, né? A expectativa do Santos é que ele volte no final de maio, quem sabe no primeiro dia de junho, inclusive, que o Santos pega o Botafogo. Será que ele jogando esse ano inteiro é convocado? Será que se ele ficar no Brasil, continuar a renovar o seu contrato com o Santos, ele volta para as eliminatórias em setembro, se eu não me engano, a próxima data FIFA? Fica a grande questão aí. Terceira, o Rodrigo, né? Falando em jogadores revelados pelo Santos e que o Ancelotti observa de perto, o Rodrigo é um caso. Como é que o Rodrigo vai jogar com o Ancelotti aqui? Porque no Real Madrid ele foi o cara que teve de se adaptar para que outras grandes estrelas jogassem em suas melhores posições. Falamos aqui de Vini e de Mbappé, claramente. Como é que vai funcionar? Porque aqui o Vini tá aqui. Né? O Vini tá aqui, tá na seleção. Será que o Rodrigo vai continuar sua trajetória de adaptação, de variação de posição com o Ancelotti na seleção? Outra pergunta. Muito se diz que o Brasil, por bagunça da CBF, por algumas tradições nossas, pressão e tal, dá uma afundada, dá uma diminuída no nível de seus jogadores.
talvez, apesar de que nesse caso eu discordo um pouco, até os treinadores recentes. Será que o Ancelotti recupera esses jogadores? Ou será que ele vai ser arrastado para ser menor do que é, para entregar menos do que é capaz, graças à bagunça da CBF? Mais uma, ele tem essa noção de que aqui ou você é campeão da Copa do Mundo ou você é o pior técnico da história. Veja, eu não concordo com essa visão, mas eu sei que é assim, porque a maior parte do Brasil só acompanha a seleção na Copa. Você vence Copa América, as pessoas não lembram. Se você perde numa quarta de final de Copa do Mundo, ou seja, você está entre os 8 melhores, você é quase um criminoso dentro desse país. Ele tem essa noção, ele tem essa consciência de que o trabalho é basicamente pautado por uma razão: Copa do Mundo ano que vem. Penúltima, ele tem noção que é um escudo pro Edinaldo, né? O presidente da CBF envolto em diversas polêmicas, diversas situações as quais a gente não sabe nem se pode comentar, porque depois dá problema. Ele sabe que ele está sendo contratado para que o Edinaldo vire o jogo dele, né? Vire a percepção pública sobre ele, porque a maior parte das pessoas, primeiro, nem sabem quem é o presidente da CBF. 2, se chega só notícia negativa, quando vê uma positiva, encobre essa situação, com certeza. Então o Ancelotti é um escudo para o Edinaldo. Será que o Ancelotti sabe disso? E por fim, vão encher o saco dele só por ele ser gringo? Eu fiz um vídeo aqui no canal outro dia, faz umas semanas na verdade, sobre como o Denilson defendeu o Rogério Ceni na seleção, até aí tudo bem, mas se posicionou também contra técnico gringo. Será que ele tem noção que muita gente vai ser quase xenófoba, para não dizer que vai ser mesmo, só por ele ser gringo, se ele não conseguir resultados de cara? Lembrando que o primeiro jogo dele é contra o Equador fora de casa. Não é fácil. Mas a gente sabe que se ele não vencer, vai ver muita gente falando: trouxe o gringo, olha lá. Não dá. Cultura brasileira, a nossa tradição. Será que ele tem noção disso? Sei lá, mas é um acerto. Não vejo um erro sequer na contratação do Ancelotti. Boa sorte para ele.